Olá! Olá, Jana, tudo bem? Tudo, é. Tudo jóia? Deixa eu só avisar, pessoal, quem for entrando aí, uma mãozinha aí, dá um oi pra gente. E boa noite, Tata. Tô vendo quem tá entrando. Tudo bom, Jana? Como é que tá aí? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu só aumentar o volume aqui um pouquinho, que tá meio baixinho. É, eu vou Que aumentar é o meu também. costume por conta da Nenê, de deixar bem baixo o som. Jana, então assim, eu vou contar rapidinho, assim, como a gente se conheceu, tá? Aí Tá depois eu bom. quero que você conte aí como é que começou o Ateliê no Escuro, tá? Então, assim, Tá gente, eu bom. conheci a Jana num evento de final de ano da IBIX, que foi um evento de ativação de marca. A gente fez um evento com branding. Então, a gente tinha alguns valores ali para ativar e o tema do evento foi Ouroboros, que é, que é a ideia do eterno recomeço. E a gente, aí a gente contratou, né, o Ateliê no Escuro para fazer um jantar no escuro, às cegas. Né? E foi muito legal, o feedback depois foi muito positivo e a gente conseguiu fazer uma ativação aí, incorporação, né? Porque através da experiência a gente ativa alguns valores ali que podem, né, demorar, dependendo de cada um assimila depois de uma forma diferente, né? Mas foi muito legal, muito positivo. Então eu queria que você contasse pra gente como é que começou essa história do Ateliê no Escuro. Tá. O ateliê já faz 12 anos que nasceu essa ideia. Ele foi inspirado no projeto alemão, que é o Dan Lenoir. Quer dizer, é o Diálogo no Escuro. Numa experiência no Dan Lenoir, que faz parte do projeto, do diálogo. Que é um jantar de cegos e que, na verdade, assim, é um jantar que os cegos te guiam, te seguem. O espaço é todo escuro e essa aqui foi a inspiração, né? Eu entrei depois no ateliê, então a minha história com o ateliê é um pouquinho diferente, porque eu conheci o ateliê dentro de um jantar no escuro. Foi a primeira, eu fui de surpresa num jantar que meu marido, atual marido, antes era meu namorado, me levou. E E foi muito impactante, assim, como uma coisa tão simples, tão transformador, né? Como o escuro Exatamente. ele traz essa transformação. Então, o ateliê vem desde há 12 anos atrás, claro que eu tenho que fazer a conta, 2008, 2000, nossa, 8? É isso? Foi Oito. super inovador, né? Já é É, uma vem proposta inovadora. fazendo experiências de diversos tipos, né? Então, ele começou com jantares no escuro. E aí, então, quando eu entrei como sócia, assim, a gente foi desenvolvendo outros produtos e trabalhando com a ideia do escuro, não só gastronômico, mas indo para além, né? Que daí a gente foi começar a fazer, quer dizer, a gente já fazia para empresas os jantares, mas aí foi trabalhar mais conceitualmente essa ideia do escuro, né? Como esse lugar a ser explorado mesmo. Legal. E a Jana é diretora de criação, né, do ateliê, sócia e terapeuta corporal também, né? E eu acho muito interessante, né? Porque eu sou suspeita para falar, adorei a experiência e participei da primeira experiência do ateliê aí do encontro online, né? Nas escuras também. E posso Sim, dizer que não perde nada. Inclusive, ai, que bom. tem um fator aí, né? São fatores que inclusive incorporam com as demandas atuais aí, né? O, então, eu queria, eu acho assim, eu queria que a gente fizesse sempre uma ponte para a reestruturação, porque para a gente reestruturação não é um tema que a gente está falando porque a gente tá em Por alta, esse né? Esse tema momento. é o que está todo mundo falando hoje em dia. Já é o nosso tema há muito tempo, né? Reestruturação aqui no Turnarounders já é de longa data. Então, eu queria que vamos sempre tentar fazer a conexão aí
do aspecto, né, do escuro, depois eu vou fazer sempre uma ponte aí para a gente jogar para o lado da Tá? reestruturação, tentar trazer para um lado prático aí. Mas, por exemplo, Jana, quando a gente, né, o que acontece geralmente quando a gente tira na visão, né? A primeira coisa que acontece quando é tirada da gente esse elemento aí, que é o mais poderoso, né? Você que falou, uma vez a gente numa reunião, você comentou que a visão é um dos sentidos mais poderosos. O que é do nosso corpo? O que acontece quando a gente fica sem Sim. ele? Vou dar uma contextualizada falando sobre isso, né? O que que esse sentido, por que que a visão ela é tão poderosa? Uhum. Porque ela antecipa as coisas, né? Ela dá a sensação de segurança pra gente, porque ela traz o mundo antes do mundo chegar. E então a primeira coisa que acontece quando você tira a visão é um pânico, assim, perdi o controle, dá medo, da ansiedade, dá uma apreensão, né? Como se você desse um passo para trás, assim, opa, peraí, como que eu vou fazer agora? E, e aí, depois de uns 20 segundos, mais ou menos, que é o tempo que o corpo, 20 segundos não, 20 minutos, o corpo demora para se reorganizar, ele começa a ter outros pontos de segurança. Então aí os outros sentidos vão se despertando e eles vão te dando esse apoio que você precisa, né? E aí, dentro disso, outras coisas você percebe que você não perceberia se você tivesse só com a visão, né? Porque os outros sentidos, eles te aproximam. A audição ainda te mantém uma distância necessária, mas os outros sentidos, eles te aproximam, né? O tato, o cheiro, o paladar, ele traz o mundo para dentro, para pertinho. Então, quando a gente é, tira esse lugar do mundo lá fora, a gente é obrigado a enfiar a mão na massa, vamos dizer, para saber o que está acontecendo. A gente se reconecta, né? Então, assim, você acha que. Eu joguei essa pergunta, acho que foi esses dias aí na rede social. O escuro lhe denuncia alguma falta, algum desequilíbrio? O que que ele, né, na verdade, esse medo, quando a pessoa, diante de uma situação onde algo que ela estava acostumada é tirado, o que que denuncia esse medo, né? Se for lógico que um desconforto é normal, né? Até a gente se adaptar. Mas aquele pânico, aquela ansiedade violenta, denuncia um desequilíbrio grande, né? O que você acha que ele denuncia? Então, eu acho que é como você falou, né? Quando a gente vai entrando mais no escuro, a gente vai se conectando mais. Então, acho que a primeira coisa que denuncia é essa desconexão que o nosso mundo ele, ele, ele vai deixando a gente cada vez mais fora do corpo, fora do que é a experiência e entra mais e vai virando só um saber abstrato, né? É tudo muito abstrato. Nosso mundo é muito abstrato. Nossas ideias de poder, de dinheiro, é tudo fora. A gente perdeu esse contato com o que é o nosso corpo, nossa essência, nosso ser, o nosso saber, né? O que Então, eu acho acho também é o nosso tamanho, né? Que eu acho que a gente se dá conta do nosso tamanho que no também. mundo, né? Porque é uma das coisas que, lembrando aqui de uma experiência minha, acho que aqui até dando o meu, como você diz, o meu, minha experiência, contando um pouco da minha experiência, é que você se conecta com, né? O escuro, ele é uma imensidão, um horizonte, né? Vazio, né? Escuro. Então você não tem limites, na verdade, né? Não tem nada ali que não existem barreiras além a não ser a tua própria mente. Só que, lógico, você tem um aterramento, teu pé tá no chão, você sabe que se você der um passo, você só consegue enxergar um passinho à sua frente, né? Se você tá ali no escuro, conectado com você ali, você só consegue visualizar o primeiro passinho para frente. Então, no máximo que você tem controle é nesse, né, esse metro quadrado em volta de você. E assim é numa reestruturação, provavelmente, né? Numa reestruturação de empresa ou de vida, de carreira, a gente não tem muita visão de longo prazo naquele momento, né? E aí uma coisa que eu falo muito sobre, por exemplo, liderança criativa, é que um dos quesitos da liderança criativa
é você conseguir estar nesse lugar de 1 metro quadrado, dando aqueles pequenos passos, mas além disso, conseguir imaginar o futuro, né? E de forma positiva, porque acho que a dificuldade de alguns líderes que estão vivendo muito medo, muita ansiedade por conta dessa mudança, que eu acho que é uma disrupção, na verdade, e para mim toda crise é uma transição. A gente não vai voltar ao normal, mas a gente vai só se adaptando, né? A gente vai ficando normal, na verdade, porque a gente vai se adaptando a ponto de a gente chamar isso de normal. Então, não é que vai mudar totalmente, né? Talvez a gente encontre alguma normalidade, porque a gente só se adaptou àqueles novos sentidos, né? Aqueles novos elementos que a gente tinha que dialogar. Então, eu acho, assim, que o que falta num líder que toma um susto muito grande diante de um cenário desse é que ele não estava imaginando, por exemplo, acho que o escuro também te coloca em contato com essa ideia de finitude, né? Tipo, acabou, escuro, né? As metáforas de escuro, É, elas conectam a gente com um lugar que ninguém tá muito se não é conectando, né? confortável. Não é Eu acho que confortável. esse é outro ponto do escuro, né? O escuro é um lugar desconfortável. Ele é desconfortável porque você não tem segurança, você não tem controle e você não sabe, é inesperado, né? É desconhecido mesmo, você não sabe o que vai vir. Então, Uhum. sim, ele tem esse lugar de desconforto. E acho que esse é um grande desafio do ateliê, que é atravessar esse desconforto, né? Por isso que eu e minhas terapeutas, eu e minhas sócias somos terapeutas. Eu acho que a ideia é trazer esse lugar de Isso, acolher mesmo as pessoas, né? E permitir que elas possam descobrir suas próprias potências que estão lá. Porque, na isso. verdade, acho que é isso que quando a gente está no escuro, num lugar de confiança, né, dando a mão para as pessoas que estão ali com a gente, porque acho que numa reestruturação de empresa também você não está sozinho, né? Sim. Time, você tem pessoas ali do seu lado, Não, e na então reestruturação, a desconexão é o que está mais evidente, né? O que está mais acontecendo é essa falta de conexão. E tem aí, os o que terapeutas. acontece muito é a falta de conexão, primeiro, consigo mesmo e depois com o coletivo, né? Com o resto da empresa. Então, de fato, denuncia, né? Quando a empresa já está em crise, denuncia que existia uma desconexão em vários setores, uma falta de integração e também uma falta de senso de liderança por valores, sabe? Porque eu falo que branding é muito você liderar por valores. É uma liderança mais subjetiva. Então, por isso que o Ateliê no Escuro foi muito importante para a gente trazer para a experiência, para trazer, né, a partir do indivíduo, para ativar aqueles valores que a gente gostaria que as pessoas percebessem ali no dia a dia, né? Porque quando você entra para liderar uma reestruturação, a, a pessoa precisa saber qual que é o papel dela ali. E quando você entra num lugar que já está desestruturado, você vai desestruturar mais ainda, né? Porque as pessoas têm muito medo. Você ainda tá todo mundo no escuro. Qual que é o teu papel no escuro ali, quando você é estruturador, né? Então, primeiro, você tem que saber lidar com o teu próprio escuro. Então, acho que a experiência do ateliê é maravilhosa porque coloca a pessoa em contato com essa possibilidade de trabalhar o escuro particular individual de forma segura, né? Vocês proporcionam essa possibilidade, né? Da gente simular esse lugar de entrar em contato com o escuro sem precisar que aconteça assim como está acontecendo hoje com a gente, né? Que a gente está ali numa situação de que a gente está vivendo esse escuro hoje, né? Mas a gente foi totalmente forçado, né? A estar aqui. E ninguém conseguiu antecipar, apesar de Obama ter falado que É, cortou, entrou né? uma Então, chamada. tá bom. Normal. Normalizou? Normalizou. Eu perdi um pouco o final do que Então, você falou, mas eu entendi o contexto. Eu tá. sinto
Eu acho que vocês trazem essa possibilidade de você proporciona o escuro num ambiente que, né, você fala assim, olha, eu preciso entrar em contato com isso aqui, eu não quero, mas dá para entrar em contato com esse lugar sem ser necessariamente num lugar de dor, né? Sim, não, Entende? então, Né? essa é a nossa proposta, na verdade, né? É trazer essa possibilidade de você se conhecer e conhecer suas sombras, porque também o escuro traz as sombras, né? Exato. Não aquela, assim, a gente vai entrar no lugar da subjetividade mesmo. O escuro é o lugar da subjetividade e é o lugar das sombras, daquela parte que a gente não quer ver, que a gente nega. Então, acho que quando a gente vai num lugar que está, né, uma situação ruim, ruína, é onde tudo aparece, né? E, e a hora que Exato. você se permite aceitar e acolher essa coisa que não está bem, aí você pode transformar. Porque até então você só nega. Então, acho que quando a gente Exato, exato. Tem o proporciona lugar da aceitação, né? E é um lugar, é isso é mesmo, um na lugar reestruturação tem muito. Tá com um delay, né? Na reestruturação, a gente não sabe. Aí na reestruturação tem muito esse lugar do status quo também, sabe? Dessa não aceitação do momento da crise da empresa. E aí a falta de comunicação dessa mudança, dessa dor, faz com que só piore, só antecipe ainda mais a falência ou a dissolução da empresa. Quarentena e home office igual escuro? Eu tô perguntando aqui. Se a quarentena e home office. Eu acho que, em termos de. Vou falar a minha parte, depois você fala o que você acha. Eu acho sim, que casa, né? O arquétipo casa em psicologia analítica é o self, né? É o arquétipo do si mesmo. Então, acho que o fato de estar todo mundo em casa é mesmo que uma coisa de a gente se reconectar com esse lugar casa. Agora, o que cada um está fazendo com isso, não sei se está no escuro, não. e vamos dizer que tem bastante sombra também nesse lugar do É, céu. Mas eu sinto que bom que a gente pode voltar para casa para lidar com esse mundo novo aí que a gente não sabe. Alguém falou que e agora? Como é que a gente faz? Com o que vai acontecer? Alguém perguntou, medo de escuro, o que eu faço? O que você faz quando está com medo do escuro? É um pouco o que eu falo pro meu filho. Meu filho tem 6 anos e tem medo de escuro. Então, a gente fica no escuro junto. A gente dá a mão e fica ouvindo os barulhos, e fica reconhecendo aquilo que a gente consegue reconhecer, dos barulhos, do sentimento, porque o barulho que a gente não está vendo dá escuro, né? Então, vai sim, ligando os nossos sentidos todos para ir trazendo as informações que estão aí e que a gente não se conecta, porque é isso, a visão ela é preponderante e ela acaba abafando a nossa percepção, né? Porque a percepção dos outros sentidos estão aí para também indicar o caminho, também exato. dar, também trazer o que a realidade, né? Alguém falou, mas é porque a visão nem sempre é real que a gente vê. É verdade, a gente se engana também. Não, porque a imaginação tá aí, né? Pro positivo e pro negativo. Porque, aliás, a maioria das pessoas usa a imaginação bem errada, né? Elas usam sempre pro lado negativo, assim, imaginando os piores cenários, que às Mas vezes é um exercício bom. Mas, esse é um jeito também de lidar com medo. Quando você fica imaginando o pior cenário, você pensa em todas as alternativas para aquele pior cenário. isso, quando você É uma tiver. opção. Quando você tá fazendo isso de forma consciente, né? Porque as maioria Sim. só fica ruminando e aí E fica aí aquela entra na coisa. ansiedade no meio. Quando você usa como um descarrego, né? A gente faz um descarrego de possibilidades aí de forma sistêmica, você estrutura, olha, então o que de pior poderia acontecer? É isso, isso, isso. Ok, então eu vou me garantir nisso, nisso, nisso. Mas eu acho muito interessante, porque isso me remete, né, de novo, às habilidades da gestão criativa, né? Sim. Da liderança criativa, que é a colaboração, a comunicação assertiva e a escutativa, né? E a escutativa, por exemplo, uma das coisas que hoje em dia nos eventos novos aí do ateliê, que, né, nas rodas de conversa online, que quem precisar
desenvolver escutativa aí, entra amanhã na roda online aí com a ateliê, porque Próxima semana que vem. é uma das coisas que mais vai fazer você ter autopercepção e consciência sobre a escutativa, né? E isso é um dos aspectos importantíssimos em estruturação, né? E outra coisa é que eu gosto de falar é que qual que é uma das habilidades, assim, a gente estava falando de finitude, né? Uma das coisas de liderança criativa e também eu acho que de um líder que é também já reestruturador é você sempre estar no presente, né? Entendendo e gerindo aquele presente, mas você conseguir pensar em finitude no sentido de que o que poderia acabar com a minha empresa hoje? O que acontecesse hoje acabaria com a minha empresa? E aí eu já estaria mais preparado, porque tá linkando junto com com esse entendimento de quais são os piores cenários, né? E aí eu já tenho ali um plano eu já estou pensando ali, porque isso daí, na verdade, é um plano de inovação. Porque se você sabe o que acabaria com a tua empresa, né? O que acabaria com a tua empresa, você já sabe qual é o teu próximo business, né? Qual é a sua próxima demanda de negócio no futuro. Então, isso é importantíssimo, Sim, né? Para você estar sempre na frente. Por que o Obama sabia? Entendeu? É isso. Se você está conectado com o que está acontecendo no mundo, você sabe minimamente, né? O que você poderia... Volta para esse lugar de você se conectar com os seus sentidos, sair um pouco daquilo que você acha que é a sua segurança, que no caso é a visão. Exato! E entra em contato com o que você está recebendo de outras informações, né? Pelo paladar, pelo olfato, pelo barulho, pelo tato e pelas outros sentidos aí. Toda empresa tem o seu escuro, né? O seu ponto cego. Acho que toda empresa precisa conhecer as suas fraquezas, né? Mas aí na hora que você... forma... Só para concluir. Na hora que você junta essas outras informações, aparecem coisas, caminhos absolutamente inéditos. Nossa. Que você não tinha... Aí sim a sua imaginação se liberta, né? E aí eu acho que essa que é a ideia do líder criativo, é você poder sair do que é o que você faria. Tipo, exato, sair do confortável. Você precisa ir para o outro lugar, você precisa desconstruir aquilo que você sabe. No que você não sabe para saber de novo, né? Porque assim, você recebe as informações, só que você não aprende com elas. Porque você está tão focado em uma coisa que fica só naquele caminho que você já conhece. Quando você tira aquele caminho, as outras coisas estão ali te falando coisas que você precisa ouvir para poder seguir outros caminhos mesmo. Exato. Mas o que eu vejo, assim, é que as pessoas que trabalham com reestruturação, às vezes não estão exatamente tão estruturadas em si, né? E com essa unidade. E aí, quando você entra num ambiente fragmentado, você só encontra pedaços de você também, né? Os teus pedaços se espalham ali, né? Aí fica mais difícil. Como é que você vai, né, ser um agente de mudança se você não entrou em contato com uma inteireza nunca, né? Porque eu não digo que é um status quo fixo, tá? Essa coisa de inteireza. Acho que a gente está sempre trabalhando na inteireza, né? É um lugar dinâmico. Se acoplando, vão saindo. A nossa inteireza realmente é vital. Exato. Então, assim, mas acho que quem tangencia esse lugar de inteireza, ele está mais apto a fazer ponte numa transição para os outros, sabe? Então, fica muito mais fácil, né? Então, eu vejo como uma necessidade urgente de quem trabalha com reestruturação entrar em contato com o teu próprio escuro. Enquanto não... E a gente acho que tem muito preconceito ainda, né? Acho que hoje em dia tá menos, eu já percebo uma mudança. Mas eu acho que ainda é um lugar de preconceito, o lugar da terapia, o lugar do encontro consigo mesmo. É como se fosse um lugar de fraqueza, enquanto que, na verdade, a vulnerabilidade é uma das características mais bonitas da liderança, né? Mas... É onde você pode chegar perto do outro, né? Se você está sempre armado, você não vai chegar perto de ninguém e daí não tem comunicação, não tem nada disso que você está falando que é essencial para uma reestruturação. Você está sempre com uma armadura. E o que eu vejo, assim, o Pedro fala muito de liderar por exemplo, né? Mas eu acho que as pessoas devem pensar na liderança, por exemplo, no exemplo do fazer. Mas eu acho que o exemplo está muito mais em você ser fiel aos seus valores,
sabe? Então, você pode fazer várias coisas diferentes, você pode errar, mas assim, a fidelidade pelos valores ela é muito mais importante. E aí, acho que aí está o exemplo. Essa fidelidade pelos valores, e óbvio que valores e virtudes também tem dois viés. Da mesma coisa, tudo que é subjetivo tem dois polos sempre, né? E aí você pode estar direcionando ele para o positivo ou para o negativo, né? E é sempre É, um exercício. E depende sempre do contexto também, né? Não tem quando nada você fala, muito rígido, né, nesse tem lugar. coisas boas, né, a princípio. Mas acho que Virtude sim, exato. Virtude é, sim. mas eu Mas acho que dependendo da virtude, às vezes não é bom no contexto. Mas eu eu acho que acredito. fala. Pode falar. Que o lugar dos valores é o lugar da unidade também da inteireza, quando você sabe quais são eles, né? Porque o que eu vejo às vezes o não saber esses valores e essas virtudes faz com que as pessoas fiquem realmente tateando no escuro, nos lugar, na transição, no ambiente de transição, né? Você não acha? O que você acha? Não, acho isso mesmo. Eu acho que os valores, as virtudes e os valores de uma empresa, elas têm que estar conectadas com não só com o que você acredita, né? Mas o que aquele grupo, aquilo acredita, todo o grupo acredita e como isso está contextualizado dentro de um mundo do mundo, né? Que é bom para mim, que é bom para todos e é bom para o mundo. E no momento que você rompe isso, você perde o valor, né? De alguma maneira. Sim, sim, precisa. Aí a gente fala de outra coisa que é a ressignificação, né? Na reestruturação, ela precisa muito acontecer. Essa transição, as pessoas precisam saber para onde elas vão, né? Então, qual que é esse lugar? Geralmente a gente indica que se faça uma transição através dos valores de marca. Por que a marca? Porque a identidade é a persona daquela empresa, né? Geralmente vem muito associada com o dono, né? Que tem ele já passou aqueles valores para a empresa, então acaba que já fica intrínseco, né? Só que às vezes a falta do dono gera a falta dos valores, então e aí Isso não foi talvez às a vezes isso tradução. gera também um problema de desestruturação. Então, É, por isso que a marca é importante, né? Ter sempre um trabalho de checagem, se as pessoas sabem que elas estão indo para o mesmo lugar, porque a tendência é dispersar mesmo, quando não existe esse ponto, esse eixo, né? Narrativo que é a marca. A marca é um eixo, né? Um eixo narrativo muito bom para liderança, né? E para ativar o senso de colaboração. O escuro também, ele acaba unindo, né? Se você for ver, quando apaga tudo, virou uma coisa, né? Ele dá uma unificada, se você for pensar, né? Ele tira as máscaras, ele tira essa coisa de. tira as máscaras, com Tira certeza. tudo, né? Tira o preconceito, né? O escuro tira o Tira preconceito. tudo que está Você, estabelecido, né? Como você não, estereótipo, como. e ao mesmo tempo une no sentido de que você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Sim. Você precisa saber pedir ajuda, né? Então eu estava vendo aqui o que o Pedro estava falando alguma coisa, eu nem sei se Vamos ver os comentários, que tá, acho que é uma hora boa para ver comentário. O que você acha? pode ser. Eu estava vendo que ele estava falando alguma coisa sobre como às vezes é preciso criar um conflito para que outras coisas que estão ali guardadas, recalcadas, Sim, escondidas, são possam ser à escuros, tona. né? Porque eu Conflitos acho que são escuros. são as sombras, né, que a gente tem, que a gente carrega. Então, o conflito ele expõe a sombra para fora, né, de alguma maneira de cada um. E o escuro, o nosso escuro, né, ele possibilita isso, assim, está lendo os comentários, né? Então, uma pessoa perguntou aqui, o escuro unifica? Explica melhor essa ideia do escuro unificar, ele traz unidade. Por que você acha que ele traz unidade? Eu acho que na hora que ele tira, você está no escuro, você não sabe mais quem é quem, né, ali. Então todo mundo tem o mesmo valor, o mesmo peso, é tudo igual. Ali, quando a gente faz a experiência, é uma boa metáfora, né?
todo mundo vai receber a mesma comida, na mesma hora, dentro de um jantar, ou dentro de uma roda, todo mundo vai ter voz, não tem, eu que falo, eu que sou, eu sou melhor, eu sou pior. Não existe melhor ou pior. E também não existe na relação que a pessoa tem com o outro, né? Porque também muitas pessoas falam isso, dá uma liberdade de você ser quem você realmente é, porque se sente num anonimato, ao mesmo tempo que você compartilha de sensações e sentimentos com as pessoas que estão ali nesse Sim. mesmo grupo. Então você tem uma liberdade de se expor realmente, porque não está sendo julgada, porque eu acho que esse é o grande problema das pessoas, e eu acho que isso é muito importante num processo de transição de empresa, né? Que você possa ter espaço sem julgamento. Isso. E Olha só, aqui a Vieira, não sei se é que, o primeiro nome, não entendi, mas Vieira falou assim: o turnaround é um grande administrador de conflitos, o turnaround. É verdade, né? Mas o que te faz ser melhor na administração de conflitos, né? Você tem que entrar em contato com seus próprios conflitos, né, internos. Assim. Quanto melhor você é, né, lidando com os seus próprios conflitos, melhor você vai conseguir mediar conflitos dos outros. E de fato é isso, você entender essa ponte. Mas não é só conflito, né? Mas assim, o Pedro tá falando aqui, que criar o criar um conflito é como se você trouxesse o escuro também. Às vezes, dependendo da situação, você precisa gerar o escuro para gerar um senso transitório aí de todo mundo dar uma unificada, né? E provavelmente isso é um jeito, né? Porque se a crise é transitório, agora tem que ver, né? Tem que ser, lógico, de forma estruturada, né? Porque não é qualquer um que consegue fazer. Geralmente as pessoas conflitam e dividem, né? Em vez de unificar. Então, tem porque que ser experiente para fazer isso. de alguma maneira precisa entender que sempre tem alguma coisa em comum. E acho que o escuro ele traz isso que é em comum entre todos, né? Quando está todo mundo no escuro, você tem o espaço comum, tem a inabilidade de lidar com algumas coisas, tem outros sentidos que se despertam igualmente, e buscar isso que é comum, que eu acho que é o que faz com que os conflitos possam ser resolvidos, né? E não. O Pedro está falando uma coisa aqui que eu acho que tem mais a ver com o senso de coragem. Eles estão falando de conflito, mas na verdade é não ter medo, né, desse lugar de desconforto, porque é um lugar que parece conflituoso, porque realmente está desestruturado, está desconectado. Então a ideia que a gente tem é que você vai entrar no combate. Mas na verdade eu vejo que você precisa ter um senso de coragem muito grande, né? De entrar nesse de se posicionar tem que ter uma firmeza que só quem realmente sabe o que está fazendo, né, consegue ter. Você consegue ter você precisa trazer um senso de gerar uma confiança num lugar de estabilidade. Você não vai gerar isso se você tiver com medo. Se você estiver morrendo de medo, ninguém vai se associar às suas ideias, nem Você não a vai ter sua. ideia se você estiver morrendo de medo. Assim, a gente morre de medo, mas Sim, mas tudo precisa ir bem lá ficar e tem morrendo que de medo, falar. mas o medo e a coragem andam juntos, né? Porque o medo, a coragem não é a ausência, né? É meio clichê também falar isso, não sei se todo mundo já ouviu, mas a coragem não é a ausência de medo, né? É você ir acima, mesmo estando com medo. Mas eu acho que nem todo mundo sabe se posicionar, sabe falar o que pensa na hora certa. E às vezes fica muito. Acaba não se posicionando nos cenários que são mais. Que tem esse viés que parece mais conflituoso, sabe? E aí acaba. A falta de se posicionar, às vezes. Que é o que eu falo muito, os bons acabam não se posicionando. Aqueles que são bons Isso e têm acaba. boas ideias ficam calados porque ficam com medo de se posicionar, eu acho, E de né? alguma maneira, acho que isso é esse lugar, né, de você ficar no medo e não reconhecer quais são seus próprios recursos, que eu acho que isso que também traz. Quando você no escuro fica tentando ver, você não vai ver. E aí você perde o medo. Quando você volta para você, aí você encontra seus recursos. E é desses recursos que você consegue ter saídas, desses recursos Sim, internos, né?
Então, se você não contar, acho que as pessoas que não se colocam, como você estava falando, são as pessoas que não reconhecem seus próprios recursos. Não falo. A, a Helena tá fazendo uma pergunta interessante, mas acho que depende muito do contexto que ela está perguntando aqui. Estourar um conflito no escuro é mais difícil ou mais fácil? Mais eficaz ou menos eficaz? Precisa entender um pouco melhor do que ela quer dizer com estourar um conflito no escuro. Tipo, a gente pode tentar visualizar isso de forma prática, né? Um jantar, a gente começa uma bagunça, ou metaforicamente falando, que eu acho que é o que ela quer dizer, de uma reestruturação. Se eu gero um escuro num ambiente que já está desestruturado, isso é eficaz ou não? Eu acho que sempre precisa identificar o contexto que está acontecendo. Porque, às vezes, de fato, precisa haver uma ruptura, né? Aí a gente fala, eu acho que eu entraria de novo na ideia da finitude. Sem a finitude, não tem como... se a gente não medita sobre a finitude das coisas, a gente não se dá conta de que existe outras formas de lidar com a situação, né? Eu acho que o escuro ele só deixa a gente nesse lugar de... Ele fala da morte, né? Que é o grande medo, o maior medo. Uhum. É o fim. Ele traz isso porque é muito explícito, né? Acabou. Você não tá Sim, vendo? Acabou. O mundo acabou. porque às vezes, olha, o que eu vejo, se você vou linkar com reestruturação, uma coisa real aí. Na reestruturação, se o dono da empresa não está combinando, não quer, ele não aceita nunca a mudança, ele não concorda, porque ele está ali muito apegado, porque ele está tudo bem, e a gente entende que ele está apegado, porque ele construiu aquilo foi a vida dele por muito tempo, e essa ideia dele ser quase que a mesma coisa que a empresa é muito doído, né? Quando você fala, olha, isso aqui acabou, é como se ele estivesse acabando também, né? Então, esse lugar de dor do dono da empresa precisa ser entendido pelo reestruturador. E aí, o que acontece é quando não tem jeito, você tem realmente que entrar com uma abordagem dessa. Olha, né? Ou é isso, ou acabou. Ou, né, vamos minimizar as perdas, ou você vai perder tudo mesmo. Então, e aí a pessoa acorda porque para um lugar de reinvenção, né? De não ficar mais ali em cima daquele status quo que não vai levar essa pessoa para lugar mais nenhum. Então, Vou é dar uma um questão às vezes de choque, né? eu vou dar um exemplo do que acontece no começo do jantar e no final do jantar, porque daí isso clareia bem a situação que você está falando. É uma reestruturação que acontece. Porque quando você entra no jantar, você está acostumado a sentar na cadeira, pegar. Você não olha o que você está fazendo, porque você já faz automático, você já sabe tudo. O seu olho faz um mapa rápido e você já sabe tudo o que você vai fazer. Quando você entra no escuro, você não sabe nada. Então você precisa remapear tudo de um outro lugar. Sim. Então, isso dá outras informações, outros caminhos, outras possibilidades. Mas no final do jantar, todo mundo sabe onde está sua taça, todo mundo sabe onde está seu prato, onde está a mão da esposa, onde está. Todo mundo sabe onde está a música, quantos passos precisou dar para. Outras coisas vão construindo. Então, é uma reconstrução mesmo, só que a partir de um recurso que você não está vendo agora, porque ele está, assim, subjugado, né? Pela potência de uma coisa que às vezes é muito eficaz, ou às vezes não. Porque pode te enganar também a visão. E na reestruturação, na liderança criativa, também tem esse ponto da negação do novo, né? A dificuldade de aceitar o novo, porque tem essa resistência. Também tem o novo é a mesma coisa. O escuro e o novo, ele parece que eles têm a mesma... eles são mesmo... Eles são namorados, eles se paqueram, se namoram. Porque é muito isso de... quando você traz algo novo, sempre tem uma resistência. E aí o que eu acho é toda transição é crise porque ela te leva, né, a um lugar de você se adaptar. Você é adaptável ou não é adaptável? Também é outra habilidade que precisa existir numa liderança criativa. Adaptabilidade. Se você não é uma pessoa adaptável, você não pode exigir que as pessoas que você está liderando sejam, né?
se você é o mais resistente de todos, você não consegue escutar novas ideias, né? Você também cria uma dificuldade muito grande de acolher uma mudança se você não tem essa mudança já dentro de você. Se você não é mudável. Acredita, né, na mudança. Quando É, você falou isso do novo e do escuro, me ocorreu que todo novo, ele vem pelo escuro, né? O nascimento é pelo é escuro. uma coisa uterina, E completamente. você precisa passar por uma coisa difícil para nascer. Não é fácil nascer uma coisa Sim, nova. Precisa é uma atravessar escuro, desafiador, exatamente. desconforto, Transitório. tudo isso é processo. E é o processo mais natural que tem. A gente morre de medo. Sim, Mas exato, tem essa e na hora que também você nasceu? é outro clichê na área da desenvolvimento humano, que é confiar no processo, né? Confia no processo. Que é Sim, difícil, porque ninguém acha que tá dando certo, né? Tá uma bagunça, mas tem que confiar. Precisa, né? Acima de tudo, confiar que existe um processo natural, né? Que acontece. Óbvio que nas empresas não dá para só ser intuitivo, né? Você precisa fazer o equilíbrio entre esse subjetivo e esse objetivo, né? Porque as empresas trabalham com a ideia de atingir objetivos. Mas o que eu sim. vejo é que eles às vezes só ficam no lado do objetivo e esquecem completamente dos aspectos subjetivos de uma reestruturação ou de As uma pessoas, né? O aspecto subjetivo de uma reestruturação são as exatamente. não é a coisa mais subjetiva que tem. Não, Perfeita. não, mas acontece muito, menina. Foi, mas a gente chegou até aqui, né? Agora a gente tá voltando. Eu vejo isso como um movimento assim de volta, sabe? De reconexão também com a nossa humanidade, porque o que eu vejo que o novo normal vai ser isso, né? A gente as lideranças centradas no ser humano, né? Então, e como eu acho que tem que ser qualquer reestruturação, centrada no ser humano. Agora, a verdade é que o líder, quando contrata uma reestruturação, ele está muito pensando ali é, no, no que ele vai perder ou no que ele vai ganhar, né? Então, e às vezes acontece muito isso, do reestruturador querer um salvador da pátria. E Sim. não quer participar da transição, da mudança. Né? Ele comprou a solução já, então ele não quer fazer parte dessa mudança. E acho que a dificuldade maior do reestruturador na reestruturação é trazer esse líder para junto da mudança, para ele participar da mudança, porque se ele não participa, quase que é difícil, muito difícil a reestruturação acontecer de forma positiva, né? Acaba que pode acontecer alguns embates aí. Lógico que a reestruturação sempre tem, acho que briga societária, sempre tem outras questões aí, ainda que podem trazer fatores mais complicadores ainda. Mas é sempre uma questão assim a ser trabalhada. Então, acho que ninguém sai perdendo né? Se entrar em contato com essas expertises, né? Com esse senso de habilidades aí que às vezes estão adormecidas, Sim. faz toda a diferença num cenário desse. Quem trabalha com estruturação praticamente está trabalhando com essa demanda, né? Então, se não trabalha autoconhecimento, autogestão, não conhece as próprias sombras, aí fica difícil mesmo. Você está trabalhando com o ser humano, né? Então, não tem como não entrar. Eu acho que é muito difícil. Quem não entra, não aguenta. Boa, rimou. Quem não entra no desenvolvimento pessoal, individual, acho que não aguenta muito tranco, não. Não é, É de muita coragem mesmo para não é? fazer transições. Você está lidando ali com Nada melhor do que você acionar as suas próprias, né? Aquilo que você tem de sua força, né? Você precisa acionar antes de entrar. Acho que esse é o ponto. Estou tentando. Deixa eu ver mais alguns comentários aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente está meio que chegando no final, né? Deixa eu ver. Existem pessoas que criam o escuro para vender a luz.
Com certeza, sempre tem oportunista em todo lugar, né? Para sair do escuro, realmente podem se perder os falsos salvadores. Olha, estão falando aqui de falsos salvadores. Realmente, né? Tem muita gente, esses líderes espirituais, não sei o quê. Tudo que tá muito travestido de herói, eu gosto muito de falar, quando a gente entra em reestruturação, não vista a capa do super-herói, tá? Porque isso eu digo muito isso, assim, você tem que entrar nesse lugar de vulnerabilidade, porque se você entrar na capa do super-herói e querer vender muito, né, a mudança milagrosa, a pessoa vai comprar a mudança milagrosa e você E precisa ela não pode entregar. Você não vai clicar conseguir na entregar, mudança. porque né, não é real. O que adianta você vender o milagre e aí você não consegue entregar, entendeu? Você vai fazer, a sua carreira tem dias contados. Né? Então, muito errado. Um dos erros fatais, aí eu vou até falar, um dos erros fatais, que o Pedro já fez os erros fatais, eu vou fazer os erros fatais subjetivos. Porque ele já fez os erros fatais, acho que, de gestão, né, tal. Então, acho que é uma boa para até uma nova live. Em cada reestruturação que iniciamos, estamos entrando no escuro. Exatamente. O, o Ruelas, né, que foi o sócio do Pedro, foi o que ele falou, inclusive, no jantar, que a reestruturação é entrar no escuro. Quando a cada reestruturação que você entra, você está entrando no escuro. E por isso que o líder reestruturador, ele precisa ser muito adaptável, ele precisa aprender rápido também. Saber aprender rápido, porque você não é obrigado a saber tudo sobre todos os negócios, mas quando você entra num business lá de sapato, você tem que se conectar muito rápido com aquele business, né? Então você tem que aprender muito rápido, igual o designer. O designer também, se eu vou fazer se eu vou fazer uma marca para um sapato, eu tenho que entender quase que tudo de sapato para eu fazer uma marca para um sapato, entende? Então é isso mesmo, o reestruturador tem que ser designer. Eu diria que a vida, né, são sequência de quartos escuros. Por Sai de um acaba. para o outro. Então, o escuro começa, o escuro acaba. Então, tem uma coisa também que é interessante de dizer, que o pessoal fala, porque nós estamos numa crise. Porque a crise chegou. Porque não sei o quê. Será que, que existe fim de crise? Ou a gente começa uma crise na outra e a gente sempre entra num estado de normalidade, aí vem uma outra ruptura, entende? Eu acho que não existe essa coisa de existe uma ruptura sempre, mas a crise de tal, a crise de tal, é porque existem rupturas maiores e menores. Mas sendo a vida transitória, a gente está sempre nesses altos e baixos, né? Essa ideia de que a gente está no claro no escuro é meio que ilusório, eu acho. Não acho que é bem por aí. No fundo, a gente não tem certeza de nada e é isso. A gente tem que contar com aquilo que a gente vai percebendo a cada momento. E quanto mais aqui agora a gente está, mais certo vai dar. Porque se você ficar sempre tentando adivinhar o que vai estar lá na frente, você vai cair nos buracos. Não está vendo, porque não está vendo o chão ali na sua frente. Então, acho que Então. essa que é a ideia mais importante. Assim, a gente busca nesse trabalho sempre trazer a presença, porque é aqui agora que a gente pode fazer a real transformação. Exato. Aqui as coisas No ficam agora é que você constrói qualquer história. Qualquer história é construída a partir do agora, não tem essa, né? Lógico que a gente precisa aprender e saber quanto mais recursos você tem, recursos aprendidos, melhor você vai saber lidar com mais recursos você tem para lidar com a mudança, né? Quanto mais você se alimentou, né, de recursos, mais recursos você tem internos, eu digo. Por isso que eu digo, se você tem um momento de escuridão e de repente você se depara com um escuro individual e você não encontra recurso nenhum lá dentro, é porque você nunca chegou lá, né? Você nunca se importou com isso. Então, é a hora que você pedir ajuda. exato, e exatamente, aí você precisa de pessoas pontes, né, que são reestruturadores de vida, de empresa, de carreira,
Exatamente. Então, se você tiver um momento de transição, busque ajuda, né? Não tenha medo de pedir ajuda, pelo amor de Deus. Vamos ver mais É, uns aqui. essa é uma Desculpa. das coisas que a gente está se propondo agora, o ateliê nesse momento de crise mundial, é se colocar nesse lugar de poder ajudar mesmo, as pessoas a Sim, encontrarem esses próprios recursos, as empresas encontrarem dentro do seu pessoal os recursos que estão ali e que não estão visíveis, né, para se reinventar, para encontrar a criatividade e novas saídas e novas possibilidades. sim. Legal. Tem mais alguns comentários aqui, deixa eu ver, porque também estamos encerrando, acho que a gente começou 2 minutos antes, então acho que nós estamos acabando. É, enquanto eu vejo aqui os comentários, Jana, queria que você então convidasse o pessoal para a próxima roda virtual no escuro, que eu Sim. participei e recomendo. Quem quiser, inclusive, entrar em contato com essas habilidades aí de escutativa, principalmente acho que foi o mais forte. É, como é que Bom, faz? a gente tem aqui no Instagram, né, Ah, é. nosso Segue eles no segue, Instagram. sigam a gente no Instagram. E aí a gente está fazendo toda terça-feira rodas de conversa no escuro. A gente propõe que as pessoas se vendem mesmo, fechem os olhos e mergulhem nesse lugar dessa escutativa, dessa escuta que é, que é de si e do outro, né? É uma escuta para dentro e para fora, assim. E a gente está sempre trabalhando temas que vão por aí. A gente vai mudando os temas, participando um pouco, mas que eles vão se costurando, né? Um pouco vai, um tema desenrola no outro na semana seguinte. E Sim. E agora vocês estão virtuais também, né? Que estamos virtuais. E além das rodas, também a gente está com um projeto para empresas, que é como eu estava falando mesmo, de acolher tanto líderes quanto equipes que estão precisando ressignificar esse novo espaço do home office e de trabalhar em casa e de estado de estar se revendo. presença. Eu acho que proporciona a Gabi veio aqui, oi Gabi, ela estava no nosso encontro lá, disse que o escuro cura. É, e acho que sim, né? Ele reconecta a gente, ele proporciona, não se é confortável ou não. Porque se você for pensar, né? Se você está precisando de uma cura, é porque você já estava doente. Então, né? Então, você já estava num lugar de sofrimento e de angústia. Angústia é a palavra do distress, né? Distress da reestruturação. Reestruturação a gente precisa fazer em qualquer área da vida, né? Seja ela em business, em vida pessoal. Então, acho que eu acho muito válido que existam esses recursos, essas mulheres maravilhosas do Ateliê no Escuro para que sejam pontes, né, desse lugar de encontro consigo mesmo. E eu acho que é ótima proposta para, né, home office, para os colaboradores que precisam se reconectar e dar aquela, né, dar Encontrar aquela um lugar novo, né? De se exato, de estar. conforto consigo mesmo. Porque eu acho que tá todo mundo em casa, mas eu não sei se tá todo mundo sabendo ficar, sabe? Porque saber ficar também é uma habilidade é, que não é para todo mundo. A Não, gente tem tá muita sempre coisa correndo, né? acontecendo em casa. Casa não é um lugar que, né, tipo, sossego. Tem muita coisa acontecendo em casa, Isso, muita tem muita demanda, muita. coisa. Precisa Exato. Tá bom? poder. Jana, obrigada. Adorei, adorei. Também adorei, Inaugurou obrigada. minha primeira live aqui. Tinha que ser com você, minha querida amada, porque eu só É ia me minha primeira sentir. live também. Eu só ia me sentir pra mim. Ah, lembra que a gente falou, inclusive, vamos fazer uma live, Jana? Aí você, ai, não sei, eu não gosto dessas coisas. Eu falei, eu também não. Ah, então eu falei, live então é teu escuro? Aí você falou, ah, eu acho que sim. Eu falei, ah, então eu também, vamos lá, então vamos. Então, assim, porque a gente tem um propósito maior, né? Que é falar desse lugar que a gente gosta. Então, eu acho que aí quando a gente tem essas certezas, a gente enfrenta qualquer coisa, né? Então, é um lugar aí de desconforto nosso, né? Na luz. E a Bem gente, né? Eu também não gosto, né? Mas
a gente vai pelo senso de propósito, pelos valores que nos movem, não é mesmo? Então, acho que esse é o maior fechamento que a gente poderia dar aqui. Ai, obrigada, maravilha. Obrigada, viu? Gente, brigadão para todo mundo que veio para a live. Você pode falar sobre o lançamento? Ah, é verdade? Nossa, ainda bem que você me lembrou. Isso que é amiga. Gente, então, eu precisava falar. A gente vai ter um encontro, um ateliê no escuro, que vai ser o evento que a gente ia fazer, que a gente ia lançar agora em abril, um evento do Turnarounders. E aí a gente ficou. Aconteceu tudo, a gente cancelou tal, mas a gente vai com certeza fazer um evento chamado Gestão no Escuro, onde a gente vai ter uma experiência, uma vivência no escuro, para os reestruturadores que quiserem entrar em contato com esses recursos pessoais. E a gente vai estar. O evento vai ser seguido de mentoria e de outras coisas, mas que a gente vai abrir uma lista uma lista de espera. Então, quem quiser, tem aqui na bio do Turnarounders, tem o link para se inscrever na lista de espera do próximo evento da Gestão no Escuro que a gente vai fazer junto com a Ateliê no Escuro. Tá bom? Espero. Se inscreve lá que vai. Ó, falta um minutinho ainda. Se inscreve que eu queria até colocar o link aqui, mas acho que eu não me preparei psicologicamente. Na verdade, eu não me preparei para isso. Eu não sei se alguém consegue colocar o link da. Eu não consigo. Alguém que estiver assistindo, colocar o link, pegar o link ali na bio. Mas tudo bem. O link tá ali na bio, depois eu compartilho ali e, inclusive, eu mando para todo mundo. Vou mandar no e-mail das pessoas. Mas aí já está aberto ali um lugarzinho para quem quiser entrar na lista de espera do evento. Tá? Vai ser um evento único. Tá bom? Então é isso. Obrigada por ter me lembrado, que eu estou esquecendo completamente. A Flávia ia matar, porque eu cobrei ela, faz a página da lista. Então é isso, gente. Então, a Maria pôs o link, ó. Ai, que maravilhosa. Então, esse é o link, gente, para quem quiser fazer a inscrição. Não sei se eu consigo fixar. Então, esse que tá aqui, ó. Tem 10 segundos para quem quiser clicar no link para. Então, Jana, obrigada. Mais um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.